O subúrbio de São Paulo ainda estava meio adormecido quando Rafael voltou do trabalho pela última vez. Eram 6 da manhã, e o ônibus o deixou a 3 quadras de casa. Ele caminhou devagar, com a marmita vazia na mochila e o aviso dobrado no bolso. Desligamento imediato. 12 anos na pequena metalúrgica tinham terminado ali, sem discurso, sem aperto de mão. Rafael tinha 38 anos, 2 filhos pequenos e um aluguel atrasado há 2 meses. As contas estavam espalhadas sobre a mesa: luz, água, mercado. A geladeira fazia mais barulho do que frio. Dentro de casa, o silêncio era pesado. Não havia brigas, apenas olhares cansados. A esposa dobrava a roupa sem falar, como se cada camisa fosse um lembrete do que faltava. O cheiro de café ralo misturava-se ao de ferrugem que ainda vinha das mãos dele. Rafael sentou-se, contou moedas, tentou somar esperança. Não conseguiu. Sentia que tinha falhado. Não como trabalhador apenas, mas como pai, como marido. O dia avançava e a casa parecia encolher. Tudo era rotina, mas algo tinha quebrado por dentro. Ele ficou ali, quieto, esperando que o tempo resolvesse o que ele já não sabia como enfrentar. A noite caiu sem aviso. Sintão voltou a brado para Glera. E lhe volta que era mampai. Como se o dia tivesse desistido mais cedo. Rafael esperou que todos dormissem antes de sair. Não disse para onde ia. Nem precisava. A esposa virou de lado, fingindo sono. Os filhos respiravam fundo no quarto ao lado, alheios ao peso que se acumulava sobre o peito dele. Rafael fechou a porta com cuidado, girando a chave devagar, como se o barulho pudesse acordar também a culpa. A rua estava úmida. Tinha chovido no fim da tarde, uma chuva curta, dessas que só levantam cheiro de terra e deixam o asfalto escuro. O relógio do celular marcava pouco depois da meia-noite. Ele não tinha destino claro, apenas a necessidade de andar. Cada passo parecia aliviar um pouco a pressão, mas não o suficiente. As luzes dos postes piscavam, algumas falhavam, como se também estivessem cansadas. Caminhou sem pressa pelas ruas do bairro, passando por bares já fechados, padarias silenciosas, casas com televisões ligadas em volume baixo. Pensava nos avisos empilhados sobre a mesa, no prazo que tinha acabado, na palavra despejo escrita em letras que pareciam maiores do que eram. Pensava nos filhos, perguntando coisas simples, como se amanhã teria pão. Pensava na resposta que não tinha. Em certo momento, percebeu que estava longe de casa. Reconheceu o bairro antigo pelas calçadas irregulares e pelas fachadas de prédios baixos, construídos décadas atrás. Foi ali que viu a igreja. Pequena, discreta, quase escondida entre uma loja fechada e uma casa abandonada. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca escapava para a calçada, formando um retângulo amarelo no chão molhado. Rafael parou por um instante. Não era um homem de frequentar igrejas. Tinha ido algumas vezes, em datas específicas, mais por tradição do que por convicção. Mas naquela noite, a porta aberta parecia menos um convite e mais uma pausa possível. Ele empurrou a madeira com cuidado e entrou. O interior era simples. Bancos de madeira alinhados, o chão limpo, o cheiro de cera misturado ao de pó antigo. Não havia música, nem vozes. Apenas o som distante de um carro passando na avenida próxima e o zumbido fraco de uma lâmpada no teto. Rafael sentou-se no último banco, as mãos entrelaçadas, os cotovelos apoiados nos joelhos. Ficou ali por alguns minutos sem fazer nada. O silêncio não era acolhedor, mas também não julgava. Aos poucos, as imagens começaram a vir, uma atrás da outra, sem ordem. O primeiro dia na metalúrgica,
ainda jovem, orgulhoso do uniforme. O nascimento do primeiro filho, o choro forte, o medo misturado com alegria. A assinatura do contrato de aluguel daquela casa pequena, mas que parecia grande o suficiente para todos. Agora, tudo parecia distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Rafael sentiu a garganta apertar, mas não chorou. Não era um choro que vinha, era algo mais seco, mais pesado. Uma sensação de limite alcançado, de estrada que terminava sem aviso. Ele se levantou e caminhou até a frente, parando diante do altar simples. Não se ajoelhou de imediato. Olhou para o chão, respirou fundo, contou as batidas do próprio coração. Depois, como se o corpo decidisse sozinho, dobrou os joelhos e apoiou as mãos no banco à frente. Não pediu riqueza. Não pediu solução rápida. As palavras que saíram foram poucas, quase um sussurro. Pediu apenas que os filhos não dormissem na rua. Pediu tempo. Pediu força para acordar no dia seguinte sem sentir vergonha de existir. Falou como quem conversa com alguém que não vê, mas sabe que está ouvindo, mesmo sem resposta. O tempo passou sem medida clara. Poderiam ter sido minutos ou horas. Rafael perdeu a noção. Quando se deu conta, estava sentado novamente, olhando para as próprias mãos. Elas ainda carregavam marcas do trabalho antigo. Pequenas cicatrizes, calos. Mãos que sabiam fazer coisas, mas que naquele momento pareciam inúteis. Foi então que ouviu passos. Levantou a cabeça devagar. Um homem caminhava pelo corredor lateral, vindo da parte de trás da igreja. Não parecia pastor, nem funcionário. Usava roupas simples, gastas pelo uso, mas limpas. Tinha uma postura tranquila, como quem não tem pressa nem motivo para se impor. Parou a alguns metros de Rafael e o olhou com atenção silenciosa. O olhar não era curioso, nem desconfiado. Era firme, mas suave, como se já o conhecesse. Rafael sentiu um leve desconforto, não por medo, mas por se sentir visto de um jeito diferente. O homem sentou-se no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Noite longa, disse ele em voz baixa. Rafael assentiu. Não sabia o que responder. A frase parecia suficiente. Às vezes a gente anda bastante antes de encontrar um lugar para parar. Continuou o homem, olhando para frente, não diretamente para Rafael. Houve um silêncio curto, mas não vazio. Rafael respirou fundo e falou, quase sem pensar. Eu não sei mais o que fazer. O homem virou o rosto na direção dele, mas não fez perguntas imediatas. Esperou. Rafael sentiu que podia continuar, e continuou. Falou do trabalho perdido, das contas, do aviso final. Falou da sensação de ter falhado, de não conseguir sustentar o que prometeu. As palavras saíam sem pressa, sem drama, apenas fatos e cansaço. Quando terminou, esperou algum conselho, alguma frase pronta, mas o homem apenas fez outra pergunta. Se alguém batesse à sua porta amanhã pedindo ajuda, mesmo com tudo isso, você ajudaria? Rafael franziu a testa. A pergunta parecia deslocada, quase injusta. Pensou por alguns segundos. Eu acho que sim. Respondeu, surpreso com a própria resposta. Nem sei como, mas acho que sim. O homem assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Então ainda há algo inteiro aí, disse, com um leve sorriso que não chegava a ser sorriso. Ficaram em silêncio novamente. Depois de um tempo, o homem se levantou e fez um gesto simples com a mão.
Estou precisando de ajuda por alguns dias. Coisas pequenas. Consertos, serviços manuais, nada fixo. Pouco dinheiro, mas certo. Se quiser, pode aparecer amanhã cedo. Rafael sentiu um misto de alívio e desconfiança. Não era a solução que imaginava, mas era algo concreto, palpável. Onde? Perguntou. O homem explicou o caminho com poucas palavras, citando um galpão simples, perto da linha do trem. Falava com naturalidade, sem promessas exageradas. Meu nome é João, acrescentou, já se afastando. Rafael repetiu o nome em voz baixa, como quem tenta guardá-lo. Quando levantou os olhos novamente, João já caminhava em direção à saída lateral. A porta fechou-se atrás dele sem ruído. Rafael ficou sentado por mais alguns minutos. O cansaço ainda estava ali, mas algo tinha mudado de lugar. Não era esperança plena, nem certeza. Era apenas a sensação de que a noite tinha um fim possível. Quando saiu da igreja, o céu começava a clarear levemente. O chão ainda estava molhado, mas o ar parecia diferente. Rafael caminhou de volta para casa com passos mais firmes. Não tinha respostas completas, nem garantias. Tinha apenas um endereço, um nome simples e a decisão de aparecer no dia seguinte. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente para atravessar a noite. Rafael chegou ao galpão pouco antes do sol subir por completo. O lugar ficava perto da linha do trem, num trecho esquecido do bairro, onde o barulho dos vagões fazia parte do fundo das manhãs. Era uma construção simples, paredes de concreto cru, portão de metal um pouco torto. Não havia placa, nem indicação clara de que ali funcionava qualquer coisa. Ele hesitou por alguns segundos antes de bater palmas, como quem pede licença num terreno que não é seu. João apareceu quase de imediato, como se já estivesse esperando. Vestia a mesma roupa simples da noite anterior, apenas trocada por uma camisa de manga comprida, arregaçada até o meio do braço. Cumprimentou Rafael com um aceno curto de cabeça, sem surpresa. Chegou cedo, disse, abrindo o portão por completo. Não dormi muito, respondeu Rafael entrando. O interior do galpão era organizado de um jeito silencioso. Ferramentas penduradas em pregos, caixas etiquetadas à mão, uma bancada de madeira marcada pelo uso. Havia cheiro de óleo velho e poeira, mas também algo limpo, cuidado. João apontou para um canto onde algumas cadeiras quebradas estavam empilhadas. Se conseguir arrumar essas, já ajuda bastante. Rafael assentiu. Pegou uma das cadeiras, virou de cabeça para baixo, analisou as pernas soltas. O corpo começou a trabalhar antes mesmo da cabeça. Apertar parafusos, lixar madeira, alinhar o que estava torto. Enquanto fazia isso, sentia algo raro: utilidade. Não era grandioso, mas era real. João não ficou supervisionando. Caminhava pelo galpão, mexia em caixas, às vezes saía e voltava trazendo algo pequeno. Em certo momento, sentou-se numa caixa próxima, observando Rafael trabalhar sem interferir. Você sempre trabalhou com isso? Perguntou, depois de um tempo. Com metal, mais pesado, respondeu Rafael. Mas serviço é serviço. João assentiu, como se aquela frase fosse suficiente. Ficaram em silêncio novamente. O barulho do trem passando do lado de fora preenchia os intervalos. Rafael terminou a primeira cadeira, colocou-a de lado, passou para a seguinte. O tempo parecia andar num ritmo diferente ali dentro, menos apressado. Depois de algumas horas, João trouxe 2 copos de café ralo, servido em canecas diferentes, nenhuma combinando com a outra. Entregou um a Rafael. Não é dos melhores, avisou. Está ótimo, disse Rafael, sentindo o calor nas mãos. Sentaram-se por alguns minutos.
João não perguntou sobre a família, nem sobre planos. Apenas observava. Rafael sentiu vontade de falar e falou. Contou de quando começou a trabalhar ainda jovem, do orgulho que sentia em sustentar a casa. Não havia reclamação na voz, apenas constatação. João ouvia sem interromper, como quem segura espaço para que algo exista. E agora? Perguntou João, depois que Rafael ficou em silêncio. Rafael pensou antes de responder. Agora eu só preciso atravessar a semana. João sorriu de leve, um sorriso quase invisível. Uma semana já é bastante coisa. O trabalho seguiu assim por alguns dias. Rafael chegava cedo, saía no fim da tarde com as mãos cansadas e a cabeça menos pesada. O pagamento era simples, entregue em dinheiro, sempre no mesmo valor, sem atraso. Não era muito, mas era certo, e isso fazia diferença. No terceiro dia, João pediu ajuda num serviço fora do galpão, um concerto pequeno numa casa próxima. Rafael foi junto. O cliente agradeceu mais do que o necessário, ofereceu água, fez perguntas. Antes de se despedirem, comentou que conhecia alguém precisando de algo parecido. Posso passar o contato? Perguntou. João olhou para Rafael antes de responder. Pode falar com ele. Rafael sentiu algo estranho naquele olhar, como se a decisão tivesse sido dele, mesmo sem perceber. Na volta, caminharam em silêncio. O bairro parecia o mesmo, mas Rafael notava detalhes que antes passavam despercebidos. Uma criança brincando na calçada, uma senhora regando plantas, o cheiro de comida vindo de uma janela aberta. Coisas pequenas, mas presentes. Você não promete nada, disse Rafael de repente. Nem trabalho fixo, nem futuro. João parou por um instante, olhou para ele com atenção. Promessa cria dependência, respondeu. Prefiro deixar as coisas mostrarem o que são. Rafael não entendeu completamente, mas não sentiu necessidade de entender. Algo naquela resposta soava honesto. No último dia daquela primeira semana, João pediu que Rafael ficasse mais um pouco depois do horário. Sentaram-se na bancada, o galpão já quase vazio. Vou precisar de ajuda por mais alguns dias, disse João. Se quiser continuar. Rafael sentiu um alívio contido. Assentiu. Quero. João tirou um papel dobrado do bolso e colocou sobre a mesa. Era um endereço e um nome, escritos à mão. Caso eu não esteja aqui algum dia, vá até lá. Eles precisam de alguém como você. Rafael pegou o papel, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Por que eu? Perguntou, sem saber exatamente o que queria ouvir. João demorou a responder. Porque você ainda olha para as pessoas, disse por fim. Não houve mais explicações. No dia seguinte, quando Rafael chegou ao galpão, João já estava lá, como sempre. Trabalharam em silêncio. No final da tarde, João saiu antes, dizendo que precisava resolver algo. Rafael ficou organizando ferramentas, varrendo o chão. Quando terminou, percebeu que o galpão estava mais silencioso do que o normal. Olhou ao redor. João não tinha voltado. Achou estranho, mas não se preocupou. Pegou suas coisas e saiu, fechando o portão como aprendera a fazer. Caminhou para casa com o corpo cansado e a mente ocupada. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, nem para onde aquilo levaria. Mas, pela primeira vez desde a demissão, sentia que não estava parado. Havia movimento. Pequeno, discreto, mas constante. E isso, naquele momento, era mais do que suficiente.
O trabalho deixou de ser apenas uma sequência de dias iguais, quando Rafael percebeu que o galpão não era o único lugar onde podia estar. A indicação daquele primeiro cliente virou outra, depois mais uma, e logo ele começou a sair cedo não só para encontrar João, mas para resolver pequenas demandas espalhadas pelo bairro. Portões que não fechavam direito, prateleiras soltas, torneiras insistentes. Nada grande, nada que rendesse elogios longos, mas o suficiente para manter as mãos ocupadas e a cabeça em movimento. O pagamento era simples, entregue ao fim de cada dia. Pouco, mas regular. Rafael passou a separar o dinheiro assim que chegava em casa, colocando parte numa lata velha que ficava no fundo do armário. Não contou para ninguém no começo, preferiu esperar. Havia aprendido nos últimos meses que a esperança precisa de silêncio para não se assustar. A esposa percebeu a mudança antes de qualquer conversa. Não porque ele falasse mais, mas porque voltava menos curvado. Sentava-se à mesa com outro ritmo, comia com atenção, perguntava sobre coisas pequenas. As crianças notaram que o pai consertava brinquedos quebrados com mais paciência do que antes. O ambiente da casa não mudou de tamanho, nem de móveis, mas parecia respirar melhor. No galpão, João observava à distância. Não elogiava, não corrigia em excesso. Apenas confiava tarefas um pouco mais complexas, como se testasse não a habilidade, mas a constância. Rafael errava às vezes, voltava atrás, refazia. Não havia pressa. A pressa tinha ficado para outro tempo. Certo dia, João precisou se ausentar por mais tempo. Deixou Rafael responsável por abrir e fechar o galpão, atender quem aparecesse, decidir o que podia ou não ser feito. Rafael sentiu o peso da responsabilidade no estômago, mas aceitou sem protesto. Passou o dia resolvendo coisas simples, anotando pedidos num caderno velho, organizando ferramentas. Quando João voltou no fim da tarde, encontrou tudo em ordem. Foi tranquilo, disse Rafael, como se quisesse convencer a si mesmo. João apenas assentiu, olhando ao redor. Às vezes a primeira porta é essa, comentou, sem explicar. Com o passar das semanas, Rafael começou a fazer contas de outro jeito. Não apenas somar o que entrava e o que saía, mas medir o tempo, o esforço, o que valia a pena aceitar. Recusou um serviço mal pago que exigiria dias inteiros longe de casa. Aceitou outro menor, mas que vinha de alguém que parecia precisar mais. Não sabia exatamente por que escolhia assim, apenas sentia que era o certo. Depois de alguns meses, conseguiu pagar o aluguel atrasado. Foi até a imobiliária com o dinheiro contado, as mãos suando. Assinou os papéis com cuidado, como se cada letra fosse um passo de volta ao chão firme. Ao sair, sentou-se num banco da praça próxima por alguns minutos, apenas respirando. Não havia euforia, apenas alívio. Um alívio quieto, que não precisava ser compartilhado. Com o que sobrou, comprou ferramentas usadas de um homem que estava fechando uma pequena oficina. Não eram novas, nem bonitas, mas funcionavam. Limpou cada uma com pano e óleo, como quem cuida de algo vivo. Guardou-as em caixas organizadas, com um respeito que não tinha quando tudo parecia provisório. O galpão começou a receber mais gente. Não clientes apenas, mas curiosos, conhecidos, pessoas que ouviam falar de alguém que resolvia sem enganar. Rafael não gostava da ideia de fama, mas entendia que a confiança circula rápido em lugares pequenos. Mantinha os preços justos, explicava o que fazia, aceitava quando alguém dizia que não podia pagar tudo naquele momento. João continuava aparecendo e desaparecendo, às vezes ficando dias sem ir. Quando voltava, parecia sempre saber o que tinha acontecido, mesmo sem perguntar. Sentava-se, bebia café,
observava o movimento. Está diferente, disse ele certa vez. Rafael pensou antes de responder. Acho que estou mais atento. João sorriu. Um sorriso breve. A tensão muda o rumo das coisas. A transformação não foi repentina. Não houve um dia específico que Rafael pudesse apontar como virada. Foi um acúmulo de manhãs, de decisões pequenas, de escolhas feitas sem plateia. O desespero deu lugar a uma cautela confiante. O medo ainda existia, mas já não comandava. O espaço ao redor também mudou. O galpão ganhou plantas em latas reaproveitadas. A luz entrou melhor depois que trocaram uma telha quebrada. As conversas ficaram mais lentas, menos defensivas. Pessoas passaram a ficar alguns minutos a mais, mesmo depois do serviço resolvido, apenas para falar do dia. Rafael percebeu que não estava apenas atravessando uma fase. Estava construindo algo, ainda frágil, ainda pequeno, mas real. Não sabia onde aquilo terminaria. Sabia apenas que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vergonha ao pensar no amanhã. E essa sensação, discreta e firme, era a primeira porta verdadeiramente aberta. Bajaron del puente sin prisa, como si no hubiera un antes ni un después que explicar. El hombre caminaba a su lado, a medio paso de distancia, respetando un espacio que Daniel agradecía. No hablaban. El silencio no pesaba. Era distinto ao que Daniel conhecia. Não era vacío, sino atento, como una pausa necesaria. Al llegar al final de las escaleras, el hombre se detuvo y se sentó en el último escalón. Sacó de la mochila una botella de agua y la ofreció sin decir nada. Daniel dudó un segundo y la aceptó. Bebió despacio. El agua estaba fría y le recorrió el cuerpo como un recordatorio simple de que seguía allí. No suelo aparecer en los mejores momentos de la gente, dijo el hombre mirando al suelo. Pero suelen ser los únicos en los que de verdad se escucha. Daniel lo observó con más atención. No parecía un profesional de nada. No llevaba insignias ni gestos aprendidos. Tenía las manos ásperas, uñas cortas, pequeñas cicatrices. Alguien que había trabajado con el cuerpo. Alguien que conocía el cansancio. No te voy a decir que todo va a ir bien, continuó. Sería una mentira cómoda. Hay cosas que no se arreglan rápido. Daniel asintió levemente. Esa frase no lo decepcionó. Al contrario, le dio confianza. Pero tampoco es verdad que ya no sirvas, añadió el hombre. Eso que llevas tiempo creyendo no empezó contigo. Daniel frunció el ceño. El hombre no lo miraba ahora. Hablaba como quien recuerda algo antiguo. Cuando alguien pierde demasiado pronto, dijo, aprende a ocupar espacios que no le corresponden, a cargar silencios ajenos, y un día se despierta pensando que solo está para sostener, nunca para recibir. Daniel sintió un nudo en la garganta. No interrumpió. Eso no te hace fuerte, continuó el hombre. Te hace cansado. Y el cansancio, cuando no se escucha, empieza a mentir. Daniel apretó la botella entre las manos. Pensó en su madre, en el taller cerrado, en las deudas, en las veces que había dicho, no pasa nada, cuando sí pasaba. Yo no soy nadie importante, dijo el hombre. No tengo soluciones, pero sí sé reconocer cuando alguien ha llegado a un límite que no eligió. Daniel respiró hondo. Por primera vez no se sintió observado, sino visto. La diferencia era sutil, pero decisiva. He pensado que sobraba, dijo Daniel al fin. La voz le salió baja, gastada. Que todo sería más fácil sin mí. El hombre lo miró entonces, directamente. No había lástima en su mirada, tampoco sorpresa,
Eso lo piensa mucha gente buena, respondió, porque son los únicos que se preguntan si hacen daño con su sola existencia. Daniel tragó saliva. Las palabras no lo salvaron de golpe, pero desmontaron algo, como si alguien hubiera quitado una piedra mal colocada en una estructura a punto de caer. No te quedaste porque fueras cobarde, dijo el hombre. Te quedaste porque todavía sabes cuidar, y quien sabe cuidar no ha terminado. Daniel bajó la cabeza. Sintió vergüenza, sí, pero ya no era una vergüenza paralizante. Era una vergüenza limpia, que no humillaba. Se quedaron sentados un rato más. El cielo empezaba a aclararse apenas, sin colores, solo una diferencia leve entre la noche y lo que venía. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel sin exigencia. El hombre sonrió apenas, como si la pregunta le resultara familiar. Ahora vuelves, dijo, no para arreglarlo todo, solo para seguir un día más. Eso ya es suficiente por hoy. Daniel asintió. Esa idea, tan pequeña, le pareció posible. ¿Y tú?, preguntó. Yo sigo caminando, respondió el hombre, como tú. Se levantaron. Caminaron juntos unos metros. En una esquina, el hombre se detuvo. No guardes ese reloj como una deuda, dijo señalando el bolsillo de Daniel. Guárdalo como una herencia. No te pide nada, solo tiempo. Daniel quiso decir algo más, preguntar su nombre quizá, pero sintió que no hacía falta. El hombre ya se estaba alejando, sin despedidas grandes, sin promesas. Daniel lo vio perderse entre las calles todavía vacías. No sintió abandono, sintió una extraña estabilidad, como si algo se hubiera recolocado dentro de él sin hacer ruido. Emprendió el camino de vuelta a casa. Cada paso era el mismo de siempre, pero el peso era distinto. Pensó en cómo explicaría su regreso. Pensó en si debía explicarlo. Decidió que no aún. Al llegar al portal se detuvo un momento. Sacó el reloj del bolsillo. El cristal estaba rayado, la aguja inmóvil. Lo sostuvo con cuidado y, por primera vez en años, no sintió reproche al mirarlo. Solo una presencia antigua, tranquila. Subió las escaleras despacio. Abrió la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio. Se sentó en la cocina y apoyó la espalda en la silla. Cerró los ojos un instante. No había respuestas nuevas. No había certezas. Pero había algo que no estaba antes. La decisión sencilla de quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo, esa decisión no le pareció una carga, sino un acto humilde y suficiente. O tempo passou sem fazer barulho. Rafael percebeu isso num dia comum, enquanto fechava o portão do fundo da casa ao entardecer. O céu tinha aquela cor indecisa entre azul e cinza, e o cheiro de metal misturado com madeira úmida já fazia parte da rotina. O trabalho seguia estável, os homens iam e vinham, as conversas ocupavam os intervalos. Tudo parecia encaixado. Ainda assim, havia algo que permanecia suspenso, como uma pergunta que nunca foi feita em voz alta. O nome de João aparecia às vezes, sem aviso. Não como presença, mas como lembrança. Alguém mencionava o galpão antigo perto da linha do trem. Outro perguntava quem tinha ensinado Rafael a organizar as coisas daquele jeito. Ele respondia com frases curtas, sem explicar demais. Dizia apenas que tinha aprendido observando. Num fim de tarde mais silencioso, Rafael decidiu tentar reencontrá-lo. Não havia urgência, nem expectativa clara. Era mais uma necessidade de fechar algo que tinha ficado aberto. Pegou o carro emprestado de um amigo e dirigiu até o bairro antigo. As ruas pareciam menores do que lembrava. O barulho dos trens continuava o mesmo, mas o galpão estava diferente. O portão tinha sido substituído. Havia uma placa nova anunciando outro tipo de comércio. Rafael parou do outro lado da rua, observando. Não sentiu frustração, apenas uma estranheza calma. Caminhou até uma padaria próxima
e perguntou ao balconista se conhecia um homem chamado João, que trabalhava ali antes. O rapaz pensou por alguns segundos e balançou a cabeça. Aqui muda muita gente, disse. Não lembro. Rafael agradeceu e saiu. Tentou em outras lojas. Perguntou a moradores antigos. Alguns diziam que lembravam de um voluntário que ajudava sem cobrar. Outros diziam que nunca ouviram falar. As respostas não se encontravam. No dia seguinte, decidiu procurar a igreja simples, onde tudo tinha começado. O bairro parecia ainda mais antigo à luz do dia. A porta estava fechada, mas destrancada. Entrou com cuidado. O interior permanecia quase igual. Os bancos de madeira, o chão gasto, a luz discreta. Sentou-se no mesmo lugar de antes, sem perceber. Um homem mais velho apareceu do fundo, carregando uma caixa de livros. Tinha o rosto marcado pelo tempo e um jeito calmo de se mover. "Posso ajudar?" perguntou. Rafael explicou que procurava alguém. Disse o nome, descreveu o jeito simples, a forma de falar. O homem ouviu com atenção, sem interromper. Quando Rafael terminou, ele ficou em silêncio por um momento. "Talvez", disse por fim, "mas não tenho certeza." Foi até uma sala pequena ao lado e voltou com um caderno antigo, de capa escura. Abriu com cuidado, folheando páginas amareladas. "Há muitos anos, tivemos alguns voluntários que passavam por aqui", explicou. Pessoas que ajudavam sem querer aparecer. Parou em uma página e apontou para um nome escrito à mão. João. Apenas isso. Sem sobrenome, sem data detalhada. "Ele vinha muito à noite", continuou o homem. "Conversava com quem chegava cansado. Às vezes ajudava a encontrar trabalho. Outras apenas ouvia." Rafael sentiu um aperto discreto no peito. "E onde ele está agora?" perguntou, quase em sussurro. O homem fechou o caderno devagar. "Ele faleceu há muitos anos." A frase caiu sem teso dramático. Não houve pausa longa, nem explicação adicional. Rafael assentiu, como se já soubesse. Não perguntou como, nem quando. A informação não exigia detalhes. Agradeceu, despediu-se e saiu da igreja. Caminhou sem pressa pelas ruas próximas, observando as fachadas, as pessoas, os sons. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Não havia choque, nem tristeza profunda. Havia uma compreensão lenta, como quando algo se encaixa depois de muito tempo fora do lugar. Nos dias seguintes, Rafael não comentou o assunto com ninguém. Guardou a informação como se guarda um objeto frágil, que não precisa ser exibido para existir. Continuou trabalhando, ouvindo, decidindo. Mas algo mudou de tom por dentro. Não era espanto, era responsabilidade. Começou a perceber com mais clareza o impacto das pequenas perguntas. Quando falava com alguém, lembrava-se de como João fazia. Não aconselhava direto. Perguntava, esperava. Dava espaço para que a resposta surgisse de dentro. Certa tarde, um dos homens que trabalhava com ele chegou abatido, falando em desistir. O dinheiro ainda não resolvia tudo. Os problemas continuavam em casa. Rafael ouviu em silêncio. Quando o outro terminou, ele fez apenas uma pergunta simples. Se você tivesse um pouco mais de tempo, o que faria diferente? O homem ficou calado por alguns minutos. Depois respondeu, não com certeza, mas com honestidade. A conversa seguiu outro rumo. Rafael entendeu que não precisava explicar o passado para que ele fizesse sentido. João não era uma história para ser contada, mas um modo de estar.
um jeito de atravessar as pessoas sem deixar marcas visíveis, apenas mudanças discretas. À noite, sentado no fundo da casa já vazio, Rafael abriu o caderno de anotações. Folheou páginas antigas, números escritos com cuidado, nomes, datas. Percebeu que tudo o que tinha construído vinha de decisões pequenas, muitas delas tomadas sem entender completamente o motivo. Não sentiu necessidade de dar nome a isso, bastava aceitar. Pensou uma pergunta feita naquela primeira noite: se ajudaria alguém, mesmo sem ter quase nada? A resposta continuava a mesma, talvez mais firme. O mistério não se resolveu como uma história precisa. Não houve revelação completa, nem confirmação externa. Apenas um registro antigo, um nome comum, uma ausência que fazia sentido. Rafael fechou o caderno, apagou a luz e ficou alguns instantes no escuro. O silêncio não era vazio. Era cheio de algo tranquilo, como um espaço onde não é preciso provar nada. Na manhã seguinte, abriu o portão como sempre. O dia começou. O trabalho também. E, de algum modo que não exigia explicação, tudo continuava no lugar certo. Como plano, veio como consequência. Rafael percebeu isso depois, quando tentou lembrar o momento exato em que decidiu fazer algo além do que já fazia. Não houve reunião nem anúncio. Apenas um acúmulo de situações pequenas, repetidas, que começaram a pedir mais do que respostas individuais. Pessoas continuavam chegando, algumas em busca de trabalho, outras apenas de conversa. Havia sempre alguém no limite, como ele estivera um dia. Rafael escutava, oferecia o que podia. Um serviço temporário, uma indicação, às vezes só atenção. Com o tempo, notou que algumas dessas pessoas voltavam diferentes, mais firmes, mais seguras, e traziam outras. Foi quando entendeu que o que funcionava ali não era apenas o trabalho, mas a forma como ele era oferecido. Não havia pressa em transformar ninguém. Não havia promessas grandes, apenas espaço. Começou pequeno. Separou uma parte do que entrava todo mês e deixou de usar para o negócio imediato. Não contou a ninguém. Era um valor modesto, mas constante. Guardava em uma conta simples, criada sem alarde. A intenção não estava clara nem para ele mesmo. Apenas sentia que aquilo precisava existir. O primeiro empréstimo foi quase um teste. Um dos antigos funcionários, já estabilizado, queria abrir algo próprio. Tinha habilidade, mas nenhum recurso inicial. Rafael ouviu, fez perguntas, deixou o outro falar até o fim. Não ofereceu tudo o que poderia, apenas o suficiente para começar sem sufocar. Estabeleceram condições simples, sem juros agressivos, sem contrato longo. Mais confiança do que papel. O homem saiu com as mãos tremendo, não de medo, mas de responsabilidade. Meses depois, voltou para agradecer. Não apenas com palavras, mas com resultados. O pequeno negócio tinha dado certo. Ele não pediu mais, apenas contou. Outros casos surgiram. Um pai solteiro, uma mulher que consertava roupas em casa, um rapaz que sabia soldar, mas nunca tinha tido chance de mostrar. Rafael percebeu que não bastava dinheiro. Era preciso acompanhamento. Não no sentido de controle, mas de presença. Passou a reservar um dia por semana para conversar com essas pessoas. Não ensinava fórmulas, perguntava o que pretendiam, o que estavam dispostos a fazer, o que não aceitariam perder no processo. As respostas nem sempre vinham prontas, às vezes levavam semanas. Rafael esperava. O fundo da casa já não comportava tudo. Algumas reuniões aconteciam no galpão antigo, agora alugado por outro, mas ainda acessível. Outras em mesas de bar, com café fraco e cadeiras duras.
O lugar não importava tanto quanto o ritmo. Tudo era feito sem pressa. O mais curioso era perceber que as pessoas ajudadas começavam a ajudar outras sem serem solicitadas. Um indicava trabalho para o outro. Um emprestava ferramenta. Um ensinava o que sabia. O movimento não dependia mais apenas de Rafael. Ele se tornava menos centro e mais ponto de passagem. Certo dia, percebeu isso com clareza. Estava sentado, ouvindo uma conversa entre dois homens que ele tinha ajudado em momentos diferentes. Eles discutiam soluções, trocavam ideias, discordavam com respeito. Rafael não foi chamado. Não era necessário. Aquilo funcionava sem ele. Sentiu uma mistura de orgulho e alívio. O tipo de alívio que vem quando algo deixa de depender da sua vigilância constante. A iniciativa ganhou forma sem ganhar nome. Não havia estatuto nem placa. Apenas um acordo tácito. Quem recebia ajuda, quando pudesse, ajudaria outro. Não como obrigação, mas como continuidade. Rafael repetia sempre que ninguém devia nada a ele. O que importava era não interromper o fluxo. Algumas tentativas falharam. Nem todos conseguiram seguir adiante. Houve dinheiro perdido, decisões erradas, pessoas que desistiram no meio. Rafael não romantizava isso. Não se decepcionava como antes. Entendia que nem toda semente cresce no mesmo tempo. Às vezes, não cresce. O que permanecia era a dignidade do processo. Ninguém saía humilhado. Ninguém era exposto como exemplo negativo. O erro era tratado como parte do caminho, não como sentença. Com o passar dos anos, os resultados se espalharam pelo bairro de forma discreta. Uma oficina nova aqui, um pequeno comércio ali. Gente que antes passava despercebida começou a ocupar espaço. Não espaço de poder, mas de presença. As ruas pareciam menos tensas, as conversas menos defensivas. Rafael continuava trabalhando todos os dias. Não se afastou do ofício. Gostava de manter as mãos ocupadas, o corpo cansado no fim do dia. Isso o mantinha atento. Não queria se tornar alguém que apenas orienta sem fazer. Às vezes, alguém perguntava por que ele fazia aquilo. Se não seria mais fácil crescer sozinho, ganhar mais, expandir de verdade? Rafael respondia com honestidade simples. Porque alguém fez isso por mim quando eu não tinha nada. Não entrava em detalhes, não mencionava nomes, não precisava. Em uma tarde quente, um jovem apareceu no portão. Tinha jeito inquieto, olhar cansado demais para a idade. Disse que tinha ouvido falar que ali ajudavam pessoas a começar de novo. Rafael o convidou a entrar, ofereceu água, sentou-se à frente dele. "O que você sabe fazer?" perguntou. O rapaz deu de ombros. "Ainda não sei." Rafael assentiu. "Então a gente começa por aí." Não houve promessa, apenas o início de uma conversa. Aos poucos, Rafael percebeu que seu papel tinha mudado. Não era mais apenas alguém que tinha superado dificuldades. Era uma referência silenciosa. Um lugar onde as pessoas podiam parar por um instante antes de seguir. Isso exigia cuidado. Exigia que ele continuasse atento às próprias escolhas. Houve momentos de dúvida. Noites em que se perguntava se não estava se colocando demais à disposição. Se aquilo não iria, em algum momento, se perder. Nessas horas, lembrava-se de como tudo tinha começado. Sem garantias, sem controle, apenas presença. Os antigos funcionários agora eram parceiros. Um deles abriu negócio próprio e, mesmo assim, continuava indicando gente para Rafael quando sabia que alguém precisava mais do que ele podia oferecer. Outro se tornou supervisor em outra empresa e ajudava jovens a se preparar para entrevistas.
o ciclo se ampliava. Nada disso era anunciado como milagre. Não havia discursos, apenas resultados lentos, humanos, imperfeitos. A transformação não vinha como espetáculo, mas como hábito. Em uma reunião simples, alguém mencionou o nome de João, não como revelação, mas como referência vaga. Rafael ouviu em silêncio. Não corrigiu, não explicou. Sentiu que aquele nome já não pertencia apenas à sua história. Tinha se diluído no que estava acontecendo. O legado não era uma memória fixa, era um movimento. Algo que se adaptava, mudava de forma, seguia adiante sem precisar de confirmação. Rafael entendeu que não tinha sido salvo de uma situação difícil apenas para sair dela. Tinha sido atravessado por algo que agora continuava atravessando outros. Não como missão grandiosa, mas como continuidade natural. No fim de um dia longo, fechou o portão e ficou alguns minutos sentado, observando o espaço vazio. O barulho distante da cidade seguia o mesmo, mas ali dentro havia uma calma construída com esforço coletivo. Ele sorriu de leve, não por satisfação pessoal, mas por reconhecimento. Aquilo já não era só dele, e exatamente por isso fazia sentido. Os anos passaram sem anúncio. Elissevo Sibero muito me entro desidéria. Ele não sio com ressonante a muito permeiro sposa, ele tampora propre mais prese e queresama prevezal. Os anos passaram sem uma prefessal, Elissevo no sidera sem sentido. Os anos passaram sem anúncio, por fazia sentido, ele seguro si mesmo presas. Os anos passaram, sem anúncio. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vide com zero parédia. Como que estar em nome de vócia para a vocedade quer enquarre se amã de mamero? Os anos passaram sem uma profissão, havia tindema gará de um bodo sibera, e ele podia com a com presente da cidade. Os anos passaram sem anúncio, mas por vide com praite sabera, ele seguro sem mesmo a esposa, para mismando dela. Os anos passaram sem anúncio, por fazia sentido, ele sigo seguro sem mesmo prese, e querisama prevezal. Os anos passaram sem anúncio dos. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis. Como a redenção de vocedade baranostrano. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com seigo destrato do comprate sabera, ele seguro si mesmo prese, e querisama prevezal. Como queres-se? Os anos passaram sem anúncio, por fazia sentido. Ele sigo seguro sem mesmo prese, e querisama prevezal. Os anos passaram, sem anúncio. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis. Os anos passaram sem anúncio, fazia sentido. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis. Os anos passaram sem anúncio, por fazia sentido, ele sigo seguro se estrencho e singuentro, e queresama prevezal. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Como que becido, fazia sentido. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis. Ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Como que expressando do contromermo, ele seguro se estrencho e singuentro, mas por vídeo com desazermeis. Como mesmo vido, fazia sentido. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazermeis, e queresama prevezal. Como não como vidor,
mas por vídeo com desazer-meis. Os anos passaram sem anúncio, mas por vídeo com desazer-meis e queresama prevezal. Em conseguinto, mas com tinsuminto, apenas se. Suaram sem anúncio. Rafael só percebeu o quanto quando um rapaz lhe chamou de senhor pela primeira vez. Não corrigiu, apenas sorriu. O corpo estava mais lento, os cabelos com fios brancos espalhados, mas o gesto de abrir o portão pela manhã continuava o mesmo. Café simples, caneca lascada, alguns minutos de silêncio antes do dia começar. A iniciativa que tinha nascido sem nome agora era conhecida no bairro, não como projeto, nem como instituição, mas como lugar. Vai lá falar com Rafael, diziam. Ele aceitava isso com cuidado, como quem segura algo frágil. Nunca se apresentou como exemplo. Contava sua história apenas quando pediam, e mesmo assim, sem detalhes heróicos. Falava de escolhas pequenas, de dias difíceis, de erros que não viraram fim. Naquela manhã, a igreja simples estava mais cheia do que o habitual. Bancos de madeira, paredes gastas, a mesma luz discreta. Rafael estava ali a convite de um grupo de jovens que se reunia aos sábados, não para ensinar, mas para contar como tinha começado. Sentou-se à frente, mãos apoiadas nos joelhos, respirou fundo. Falou devagar. Disse que não foi salvo por uma ideia, nem por dinheiro. Foi salvo por atenção. Por alguém que parou para ouvir quando ele não tinha mais o que oferecer. Disse que o trabalho veio depois, quase como consequência. Que o mais difícil não foi sair da pobreza, mas não endurecer por dentro. Os jovens ouviam em silêncio. Alguns anotavam, outros apenas olhavam. Rafael não se estendeu. Sabia que palavras demais atrapalham. Não fui chamado para acumular. Disse quase no fim. Fui chamado para multiplicar. E isso não tem a ver só com dinheiro. Houve um silêncio bom depois disso. Não de constrangimento, mas de assimilação. Quando a conversa terminou, as pessoas começaram a sair aos poucos. Um homem mais velho, que ajudava na igreja havia décadas, aproximou-se de Rafael enquanto ele guardava a caneca usada. Você sabe, disse o homem com voz baixa, que o jeito que você fala lembra muito um sujeito que ajudava aqui antigamente? Rafael levantou os olhos, atento. Ele vinha de noite, quase não falava de si. Escutava mais do que qualquer um. O nome dele era Jesus. A palavra ficou no ar sem peso. Não houve reação exagerada. Rafael assentiu, como quem recebe algo que já conhecia, mesmo sem nome. Não respondeu. Não precisava. Saiu da igreja caminhando devagar. O sol da manhã batia fraco, aquecendo sem incomodar. Passou pela padaria da esquina, comprou pão fresco. Cumprimentou pessoas pelo nome. Nada parecia diferente, e talvez por isso tudo estivesse. Em casa, preparou café. Sentou-se à mesa por alguns minutos antes de abrir o portão. Ouviu os sons do bairro acordando, crianças correndo, um rádio distante, ferramentas sendo arrastadas. Vida comum, insistente. No fundo da casa, o espaço estava organizado, mas usado. Marcas no chão, ferramentas gastas, cadeiras diferentes umas das outras. Rafael gostava disso. Nada ali era novo demais para assustar. Um rapaz chegou cedo demais, nervoso. Tinha perdido o emprego na semana anterior. Rafael o ouviu, fez perguntas simples, ofereceu um serviço temporário. O rapaz aceitou com alívio contido.
Não perguntou quanto poderia crescer. Perguntou quando podia começar. Rafael mostrou onde guardar as coisas, explicou o ritmo. Depois voltou à bancada. Começou a trabalhar ao lado dele. Não acima, não distante. Junto. No meio da manhã, fez uma pausa. Bebeu água, olhou o espaço, respirou fundo. Sentiu aquela calma conhecida que não vinha da ausência de problemas, mas da presença de sentido. Pensou em tudo o que tinha sido perdido e em tudo o que tinha sido transformado. Não sentiu nostalgia, apenas gratidão serena. O dia seguiu. Trabalho, conversa, silêncio, como sempre. E, de algum modo simples e constante, ele sabia. Aquilo não tinha acabado. Nunca acaba quando alguém decide permanecer atento.